Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Orientação Profissional e o Empreendedorismo, aqui no canal Injeção de Autoestima. Eu sou Jefferson Marques, sou psicólogo clínico, orientador profissional e psicólogo escolar. Vamos para mais um debate sobre o empreendedorismo e hoje eu vou falar sobre as 4 fases do processo empreendedor. Vamos lá? Pessoal, a gente tem falado durante o nosso programa muito sobre o empreendedorismo, quais são os seus desenvolvimentos, o que é ser empreendedor, quais são os perfis, já falamos tudo sobre um pouco, né, dentro desse eixo que é o empreendedorismo. Hoje eu trouxe para a gente falar um pouco aqui sobre as 4 fases do processo de empreender, né, de empreender, os 4 processos principais do empreendedorismo. Eu acho legal falarmos sobre isso, porque isso acaba fechando alguns debates que a gente vem falando ao longo do programa. Toda semana a gente tem aqui um assunto, um tópico, que a gente fala sobre orientação profissional ou empreendedorismo. E hoje eu resolvi trazer essas 4 fases para a gente debater e discutir um pouco. Lembrando, né, mais uma vez, que para você que curte o canal e não quer perder nenhum programa semanal, acione a sinetinha para você receber as atualizações, se inscreva no canal e segue as nossas redes sociais que logo logo teremos mais novidades e novidades boas. Então vamos lá, vamos falar então do primeiro processo, né, da primeira fase do processo de empreender. A gente vai falar sobre identificação e avaliação de oportunidades. Vamos lá, identificar, avaliar as oportunidades. Normalmente a gente se depara com muitas oportunidades, né? Em muitos momentos das nossas vidas nos deparamos com algumas oportunidades, mas nem todas elas serão ou poderão ter um impacto positivo, nem todas elas terão sucesso na nossa carreira de identificação, na nossa carreira de projeção. Então, quando você identifica e avalia, né, essa oportunidade, é você trazer sentido para aquilo que você quer, para aquilo que você quer trabalhar, naquilo que você quer trabalhar e naquilo que você quer apostar, que é o seu negócio, o tipo de negócio, o olhar que você vai dar para esse negócio. Então, identificar é você se ater àqueles detalhes, é você perceber com nuances, né? Você perceber com detalhes, trabalhar, avaliar, e identificar, buscar forma que aquilo ali precisa fazer sentido para aquele negócio ou para aquele momento que você está aplicando a sua carreira, né? Então, a primeira fase é você identificar claramente, avaliar profundamente as oportunidades que você tem para o seu negócio, né? Qual o eixo, qual o viés que você vai dar para esse negócio. Então, esse é um momento muito delicado porque é o início, né? É a primeira fase, é o início que você está ali identificando, você está avaliando, buscando formas, trazendo novos formatos, quem sabe, para essa avaliação, enfim. Entenda que é um momento bem delicado na hora de você empreender para o seu negócio. A gente vai falar da segunda fase, que é desenvolver o plano de negócios. O que é isso? Você precisa ter em mente um nicho de
de classificação, um nicho de ressignificação desse negócio para que a sua escolha, né, a sua pontuação, as suas ordenanças, a sua organização, elas sejam pontuais. Então, desenvolver o plano não é nada fácil, né, porque você precisa identificar qual é o teu negócio, qual é o nicho que você vai desenvolver nele, qual a importância que ele tem no mercado de trabalho, como você vai desenvolver, né, e pontuar, digamos assim, o seu negócio ou os seus negócios ou determinada questão que você quer pontuar. Então, quando a gente fala de desenvolver planos, não é só papel e caneta, né? Não é só a sua imaginação. É você fazer tudo isso num conjunto positivo, né? Você trazer para a realidade do seu negócio esses planos. Então, como, né? Imagina assim, quando a gente fala de planos, a gente fala de desenvolvimento. Quando a gente fala de desenvolvimento, a gente fala de organização. Quando a gente fala de organização, a gente está falando ali também de momentos em que você precisa parar, focar, perceber e notar o que é mais importante para esse desenvolvimento. Então, é uma sensibilidade que a gente precisa ter na hora de colocar esse plano, inclusive, em ação. Até então, esse plano ele só é idealizado, anotado, desenvolvido, né, e factuado, ou seja, você coloca ele na ação, ou seja, você colocou esse plano para atividade, né, de fato, para a realidade mesmo dessas ações. O terceiro momento, essa terceira fase desse processo é determinar, né, e captar os recursos necessários. Veja bem, determinar e captar recursos necessários. Quando você determina e capta recursos, a gente está falando de dinheiro? Sim, mas a gente também está falando de tempo, a gente está falando também de atenção, a gente está falando de todo um parâmetro que você quer dar para esse momento, né? Para aquele momento, para aquele negócio que você quer aplicar. Então, quando você determina e capta recursos, a gente está falando de como eu vou, quanto esse meu negócio vai custar. É isso. Também ele vai entrar também nessa organização, lá no desenvolvimento e plano de ação que você vai dar. Ele está coligado nesse segundo processo. Então, quando você capta esses recursos, você também está desenvolvendo a forma que você vai, o capital mesmo que você vai precisar aplicar no seu negócio. Então, se você, eu costumo dizer que todo negócio ele precisa ser ampliado. Então, se você, por exemplo, tem X de aplicação, né, X de captação, coloca aí mais X. É preciso que você tenha sempre uma reserva para você não correr o risco de você deixar a desejar, né, na hora de você fazer mais aplicações no seu negócio. Então, quando você determina e capta, é exatamente isso. Então, a determinação e a captação de recursos pode ser amplo, mas eu estou trazendo aqui um exemplo para a gente poder deixar claro o que seria isso, qual é a minha colocação nessa captação e determinação desses recursos. A quarta fase, claramente, é o gerenciamento
da empresa criada. Então, quando a gente fala de gerenciamento, a gente não está falando de ser dono, ainda não, né? Ainda a gente não está falando de ser dono do seu negócio. A gente está falando de gerir o seu negócio. Como você vai desenvolver, como você vai captar, de que forma você vai desenvolver o teu negócio, qual é o seu público-alvo para que o seu negócio ele tenha sucesso, aonde você vai aplicar esse negócio, será na internet, né, pelo e-commerce, você vai abrir uma empresa física, uma loja física, de que forma, como essa empresa vai funcionar, de que forma ela vai funcionar, qual é o ponto que eu preciso aplicar, se aquele ponto, né, se aquele ponto comercial ele faz sentido para aquele tipo de determinado, aquela determinada empresa ou aquele tipo de negócio que eu estou aplicando, se ele vai fazer sentido naquela demanda ali daquela redondeza. Então, gerir, a gente também está falando de uma questão muito macra, né? É muito amplo e muito abrangente a questão do gerenciamento. Então, é gerir também, é se gerir, não é só gerir a empresa, mas se gerir. É olhar para si e ver o quanto potencial você tem para gerir. É entender as suas limitações, as suas capacidades e tomar muito cuidado com as possíveis frustrações. Então, essa preparação, que eu costumo falar também, que essa questão da preparação psicológica é fundamental para que você também esteja preparado para os altos e baixos que ela poderá ter, né? E que isso não é impossível de acontecer, mas que você busque sempre esse gerenciamento de uma forma positiva, o máximo positivo possível, para que esse negócio não esteja sempre dentro do que você acredita e dentro do que você planejou, né? Lembra lá das fases, do início da fase que foi desenvolvida. Então, só para a gente recapitular as 4 fases, a primeira é identificar e avaliar a oportunidade, a segunda é desenvolver plano de negócios, a terceira fase é determinar e captar recursos necessários e a quarta fase é gerenciar a empresa criada. Ok? Obrigado por mais um dia aqui para a gente poder falar um pouco. Lembrando que vocês podem deixar aí sugestões, críticas, perguntas, tá? Aqui pra gente, que a gente vai responder. E na próxima semana a gente tem mais assuntos aqui, tem mais tópicos falando um pouco sobre orientação profissional e o empreendedorismo, ok? Segue lá as nossas redes sociais, segue aqui no YouTube também, enfim, segue a gente, né? E se você quiser falar também comigo pessoalmente, querer tirar dúvidas sobre orientação profissional, sobre empreendedorismo de negócios, é só você também me chamar no WhatsApp que eu estou pronto a atender. Gente, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.